Olá, nossos queridos ouvintes e espectadores. É com muita honra e alegria que nós iniciamos a nova temporada do Mouzalas Azevedo Podcast, comemorando também a marca de 22 anos desse escritório que vem escrevendo uma história fantástica do livro da advocacia paraibana. E é claro que eu estou aqui hoje com os cofundadores, Mouzalas e Azevedo, Rinaldo Mouzalas e Valberto Azevedo. E vamos começar nosso bate-papo, claro, começando pelo começo. Como começou essa história de vocês, esse case de sucesso? Olá, Renata. Olá a todos que nos assistem, que nos ouvem também. Eu acho que essa é uma história que traz muita curiosidade para as pessoas, né? As pessoas gostam de saber como é que se começa uma história, né, de um escritório de advocacia, até porque é uma profissão muito dura, a advocacia, né? Não é uma profissão fácil, é uma profissão dura. E muito mais dura no início. Não é que deixe de ser de dura durante a carreira, né? Mas no início, de fato, é muito duro. Felizmente, nós iniciamos a profissão de uma forma muito jovem ainda, né, Valberto? Nós tínhamos 20 e poucos anos de idade, isso foi finalzinho ali de 2022, e com muita vontade, com o apoio também das nossas famílias, apesar de não ter nenhum parente ali na carreira jurídica, mas tínhamos os estímulos de nossos pais, de nossos familiares. E tudo começou de uma forma muito pequena, né, Valberto? Nós tínhamos um conhecimento um do outro, somos amigos de infância e tinha iniciado uma locação de uma sala. Na verdade, no primeiro momento foi até cedida essa sala, depois a gente começou a pagar uma locação, contou com a ajuda, de fato, de outras pessoas. E numa sala bem reduzida, começamos aí, Valberto, desbravando a advocacia, literalmente, porque minha experiência com o direito era um estágio no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Valberto teve um estágio, ele vai contar aí, na Defensoria Pública também do Estado da Paraíba, mas não tínhamos experiência com a advocacia. Então, assim, no início, além de ser pequeno, foi tudo uma descoberta, né? Então, nós precisávamos tirar aquelas diferenças de outros players do mercado, né? Como é que nós, jovens, iríamos destacar no mercado? Então, a primeira opção que nós tínhamos, e era a opção que nós realmente apostamos muito nela, foi se dedicar muito tanto ao estudo quanto ao tempo de trabalho dentro do escritório da advocacia. Nós vimos até aqui conversando de maneira informal, mas eu me lembro que todos os dias nós chegávamos às 8 da manhã e saíamos às 22 horas, quando não tínhamos alguma urgência, né, Roberto? Acontecia casos, às vezes, até da gente ter que varar a madrugada para poder tirar essa diferença, né? Então, eu acho que o grande ponto diferencial do nosso início foi a vontade de querer estudar, descobrir as coisas que a advocacia nos permitia trabalhar e também essa vontade de permanecer dentro do escritório, trabalhando também muito tempo, né, a cada dia. É verdade, Rinaldo. A nossa história ela é interessante porque a nossa inclinação ao direito é curiosa, tanto na minha casa quanto na sua, porque no seu caso você é filho de engenheiro e professor. E no meu caso, eu sou filho de engenheiro e médica. E na minha casa, tudo que meu pai pediu foi para que eu não fizesse engenharia nem medicina, fizesse direito, porque ele considerava essa carreira e, notadamente, a do advogado, uma carreira assim, muito promissora para um jovem, para uma pessoa que estava, um homem que queria ali desenvolver-se no mundo das ciências jurídicas, né? Como advogado. Então, eu até não queria fazer o curso de Direito, eu tinha mais uma aptidão assim para esportes, comunicação. Eu pensei já em fazer a Faculdade de Educação Física, a Faculdade de Comunicação Social. Eu era também surfista e pensava em fazer oceanografia, mas, assim, atendi a esse desejo do meu pai e fui cursar Direito. E durante o curso, eu até, assim, movido por essa inclinação a outras áreas, eu, assim, me aventurei na construção civil, então cheguei a construir vários empreendimentos na Zona Sul aqui da capital e também me aventurava na moda, não é? Que, assim, conhecia Tatiana Amaral, Luciano Grise, Leandro do Alaúça, que eram pessoas que trabalhavam fazendo propagandas, desfiles, eventos, cerimonial.
Olha E aí, minha aquilo- gente, que ele tem talentos mil, viu? Multiversões aí. E aquilo, Renata, era interessante porque garantia, assim, uma remuneração imediata. Claro, sim. E a gente que Em era paralelo. estudante, assim, né? Não tinha salário, não tinha... Os estágios não pagavam bolsa naquela ocasião. Era muito raro ter um estágio remunerado. Então, essas atividades extracurriculares eram muito atraentes para mim, porque me davam remuneração que a faculdade, o estágio e até o início da profissão não me dava, né? Eu, apesar de já conhecer Rinaldo, porque a nossa amizade Eu ia perguntar isso, viu? antecede até a gente mesmo, Sim. porque ela deriva da amizade dos nossos pais. Meu pai é muito amigo do pai de Rinaldo e também minha mãe muito amiga da mãe dele. Os casais são muito amigos. E nós já nos conhecíamos porque havíamos estudado em colégios semelhantes, praticávamos esportes também semelhantes. E, embora isso acontecesse, Rinaldo estudava numa faculdade, eu em outra. A gente tinha amizade, mas não tinha muita aproximação. Mas no final do curso, Rinaldo assim, começou a desenvolver uma advocacia dentro de casa, porque a mãe dele era comerciante, recebia muito cheque sem fundo. Aí ele ia estudar. E ele era estudioso do processo civil, da lei de juizados especiais, que era recém-inaugurada, essa lei é de 95. Então, assim, ela permitiu uma informalidade no Poder Judiciário, petições talvez mais simples, tramitações mais simplificadas. E Rinaldo, estudioso, já verificou aquela possibilidade de demandar cheques nos juizados especiais. Rinaldo botou um mini escritório na garagem da casa dele para demandar esses cheques. E, assim, quem trouxe primeiramente o cheque foi a mãe dele, depois as colegas, e depois não foram cheques, foram outros problemas, despejo. E isso, Não, ele foi resolvendo, ele dando foi jeito nas resolvendo situações. a e ponto ganhando... de ter como estagiário um advogado, porque ele resolvia as coisas e botava um advogado pessoa pra assinar, para pra tá ali, formalizar formalizar. a postulação em juízo, né? E isso fez com que ele já tivesse assim uma notoriedade como estudante. As pessoas já viam Rinaldo assim com certa curiosidade, porque primeiro ele já dizia querer ser advogado, coisa que naquela época Sim. era difícil acontecer, porque nós vivíamos ali um momento áureo dos concursos públicos. Não, a Paraíba, ela é conhecida no cenário nacional como um estado do serviço público. Pois é. E a gente vem de uma geração que nos bancos da faculdade e da universidade, poucos levantam a mão quando indagados. Não. O que é que você quer ser? Muitos dizem, não, Naque- juiz, promotor, fazer concurso, delegado, ser servidor. E poucos, raríssimos, na época da gente, levantavam a mão e Queriam diziam, ser eu advogado, quero ser advogado desde o início do curso, com aquela convicção. Rinaldo era uma contradição nesse aspecto, porque, assim, em razão da predileção dos estudantes a fazer concurso público, quem, em tese, não queria fazer o concurso público era o cara que não tinha capacidade para fazê-lo. Então, assim, naquela época, quem escolhia a advocacia era É o que tido restava. pelos colegas como a escolha por exclusão. Não, exatamente. Era o que restava para ele, já que ele não ia passar no concurso. E Rinaldo era diferente porque ele era o primeiro de sala e tinha essa opção. Então, assim, ele já tinha essa afirmação. E aí eu lembro que naquela ocasião, os exames da OAB, e aí vem uma questão interessante, porque assim, eu defendo que alguns fatos na sua vida, eles assim aparentam não ter relevância, são dissociados de outros, mas muitas vezes são muito relevantes e muito Totalmente, associadas às acredito outras demais coisas que nisso. você no futuro Verdade. experimenta, né? Nossa vida é um quebra-cabeça, que cada pecinha Tem a um sua encaixe. composição. No E aí eu momento lembro se que Rinaldo encaixa. terminou o curso em 2002, mas só pôde fazer o exame de ordem formado, porque naquela ocasião a OAB só era permitido aos formados e não aos formandos. Então, Rinaldo terminou o curso em 2002 e esperou para fazer o exame de ordem em 2003. E eu, era concluinte do ano de 2003, tive a oportunidade de fazer o exame da ordem enquanto concluinte, porque a OAB, nessa ocasião, cedeu a reclamação de muitos advogados que, como Rinaldo, passavam um tempo ocioso entre Formado, a colação de sem ser grau advogado, né? e a habilitação profissional. E aí ele continuava Que no com o caso de estagiário Rinaldo, advogado dele, enquanto isso. Então, me permitiram isso por ocasião da conclusão do meu curso e eu me aventurei a fazer o exame da OAB, mesmo em meio à construção civil, né? Modelo, construção E civil. estagiando, que eu também, e Rinaldo lembrou bem, eu fui estagiário de Levi Borges Lima, saudoso Sim, professor saudoso. Levi, né, que era defensor, então eu vivia também muito próximo a ele,
doutora Fabiana, a filha dele, que hoje é juíza, Levi Júnior, que também é filho dele e advogado. Eu peguei e disse, eu vou estudar para esse exame da OAB. E meu irmão mais velho, Francisco, que também é muito amigo de Rinaldo, foi aprovado com ele nesse concurso de estagiários do Tribunal de Justiça. Foram 3 os aprovados naquele concurso do ano de 2000. Foi Rinaldo Mouzalas, Francisco Seráfico, que hoje é desembargador, e Francisco Azevedo, que é meu irmão, hoje delegado de Polícia Civil. Sim. E aí Francisco me disse, Beto, vamos estudar comigo e com o Rinaldo, porque a gente está estudando para a OAB. Eles eram formados antes de mim, mas estavam aguardando o exame que era realizado em março, naquela ocasião. E aí eu fui estudar com o Rinaldo, cheguei a estudar, ele tinha um grupo de estudo, era eu, Rinaldo, Diogo Maia, né? Diogo Maia, Francisco Azevedo, outros colegas ficavam ali indo estudar com o Rinaldo, porque o Rinaldo já era um professor naquela ocasião, não é? E nessa questão fui aprovado no exame, junto com o Rinaldo. Nós recebemos a carteira da OAB e fizemos o juramento na mesma ocasião, em agosto de 2003. E nessa ocasião o Rinaldo disse, Beto, lá no escritório está precisando de advogado, bora para lá? E foi aí que surgiu, É. porque a gente percebe que vocês têm uma afinidade. Sociedade é como um casamento, tem que realmente bater a energia. Não necessariamente serem parecidos, porque aqui eu vejo São duas bem personalidades diferentes, né? completamente diferentes, mas que realmente, quando juntam, se completam, vocês se completam, né? E aí eu quero saber exatamente que momento foi esse que vocês decidiram se associar. Não, e aí nós chegamos lá, Rinaldo já tinha esse escritório numa sala comercial ali no Empresarial Habitat Pessoas, cedida por nosso amigo Henrique Maroja, e já tinha vários advogados em torno dele. Leonardo Nóbrega, Antônio Maroja, que hoje é juiz, Francisco Lopes, que foi deputado estadual, e outros advogados, né, Rinaldo? Débora Lígia também. Débora tava na Lígia, gente que nisso, passou né? junto conosco. Mas todo esse pessoal também, assim, atraído por essa sedução quase irrecusável do concurso público. Sim. Tá entendendo? Tanto é que muitos... Era enquanto não passava. Tava Débora, ali, por exemplo, Antônio Maroja. adquirir na prática. É como se fosse assim, a advocacia é a prática que eu preciso para o Pois é, concurso. pra Não, não, poder não entrar a no prática concurso. que veio depois, a prática dos 3 anos. Não é isso, mas é a prática mesmo, a vivência mesmo com direito, como se fosse, né, para implementar até depois. Pensando, quando eu passar, eu vou ter uma prática. E aí, nessa ocasião, eu fui para lá e, assim, para mim foi um choque de realidade, porque Rinaldo, ele com 22 anos, já pensava como um cara assim de 50, na disciplina, na dedicação, na perseverança, na vontade de vencer, na responsabilidade. Né, uma liderança nata. E aí, assim, isso foi muito importante para minha formação também, porque eu tive logo, assim, de cara um professor duro e exigente, tá entendendo? Para botar realmente o aluno na linha. Não, ele é acostumado o quê, né? Com o bronze, né? Com o surf. Com moda, aí, de repente, com praia, moda, né? praia, de repente, na linha ali. Mas aí eu gostei, assim, e consegui assim, ver que a advocacia era um espaço onde eu poderia me afirmar, eu gosto de falar, gosto de resolver problemas, não tenho timidez. Então, tudo aquilo que eu fazia antes, a coragem, a autonomia que o esporte lhe dá, Sim, não, a o esporte- desinibição que a moda também lhe proporciona, É né? verdade. A necessidade de você se virar com uma coisa e com outra. Então, eu fui ali me adaptando, fui conseguindo me afirmar, Rinaldo foi percebendo essa minha aptidão, foi me confiando casos relevantes, eu fui conseguindo trazer resolução, até que, assim, quando a gente foi fazer uma reforma no escritório, que o escritório, a sala se tornou pequena, e aí a gente foi fazer uma reforma para expandir, dentro da mesma sala do escritório, Sim. que era novos ambientes, precisou de investimentos. Aí foi nessa ocasião que eu saí da condição de convidado para essa condição de sócio, né? Porque foi a partir daí que a gente desenvolveu o escritório formalmente, tombando a nossa sociedade nos assentos da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Criando material de divulgação, E aí nasce sites, e aí nasce o Mouzalas essa Azevedo. nossa relação que muito me honra e que me Muito estimula bacana. diariamente a seguir adiante. Não, e é interessante como a nossa vida é uma jornada de autoconhecimento. E às vezes a gente planeja tantas coisas e a vida vai nos guiando realmente para os caminhos corretos, os caminhos de Deus, o que Deus tem pra gente. E foi o caso de vocês, né? Ele sempre certo do que queria e sendo luz, sendo bússola para o amigo, né? Nessa Muita amizade que vai muito além do escritório. E eu acho assim muito curioso que Valberto fala, porque as pessoas perguntam, quando é que Valberto pagou na época? Pra ele pagar, ele pagou R$1.000 para entrar na sociedade, né? Naquele momento, né?
Mas o preço não foi R$1.000. O preço é muito mais do que isso, né? Porque quando nós iniciamos, as pessoas entravam e saíam, entravam e saíam, entravam e saíam. E ele não, ele foi ficando. Então, assim, ele cresceu muito ele foi como mostrando, advogado, né? Porque ele não tinha muito interesse pelo direito, né? Ele fez um curso de direito voltado mais para a construção civil, outros interesses. Mas quando ele foi terminando ali, foi vendo, rapaz, minha solução é essa aqui, eu tenho que seguir esse caminho. Ele foi, de fato, pegando as habilidades que ele tinha, né? Do desfile, das atividades extracurriculares, do esporte, e implementou isso aí. E só o esporte, eu tenho certeza que lhe moldou por completo, porque o esporte disciplina desde criança, né? A gente vê por nossos filhos, né? Os limites, a disciplina, autoconfiança, a autoconfiança. E a fala dele também, assim, traz uma nostalgia e um sentimento de que diz assim, quando eu olhei para trás o que eu fiz certo. Você também olhou para trás e tenho certeza que você também pensou isso. Eu fiz o certo, porque até hoje a gente faz as mesmas coisas que a gente fazia quando começamos. E eu me lembro que a gente conversava muito, né? Olha, como é que a gente vai alcançar esse objetivo? E a gente sempre dizia, é fazer o certo. Vai chegar. A gente precisa ter disciplina. O certo não tem erro. A gente precisa ter segurança no que faz, a gente precisa ter foco. Então, assim, as ferramentas que nós utilizávamos quando nós não tínhamos recursos, basicamente são as mesmas ferramentas que nós usamos hoje com uma condição diferente. Então, assim, pesquisar muito, procurar ser curioso, ter tudo sobre a visão do advogado, né? Eu vou ver televisão, eu tô vendo como advogado. Eu tô lendo uma notícia, eu tô lendo como advogado. Tudo eu tô pensando como advogado, sabe? E eu acho que o que nos levou, de fato, a ter essa concretização de um caminho certo foi o foco que sempre nós mantivemos, sabe? Então, quando eu decidi ser advogado, e decidi desde muito tempo isso, quando minha mãe disse, você tem que ser advogado, porque você é uma pessoa que gosta de argumentar, você é uma pessoa que tem argumentos razoáveis, você está sempre ali de uma forma coerente, então você tem que ser advogado. E eu segui esse caminho também. Meu pai dizia muito isso também. Escolha o que é que você gosta de fazer. Não, e daí a importância da gente observar os nossos filhos. Porque a sua mãe percebeu desde cedo a sua aptidão. E dizia, não, olha só, você... E isso também aumenta a autoconfiança. Diz, realmente, eu tenho que ser advogado. E você vai para o mercado firme, mais forte, mais convencido que é aquilo o seu caminho, né? Você ganha muita confiança. O esporte ajuda também. O Roberto falou aí, eu também pratiquei muito esporte. Pratiquei também artes marciais. O Roberto também praticava artes marciais. Isso dava muita segurança pra gente, sabe? Sim. Você, quando vai estar no esporte, você diz, era você com você mesmo. Então, você vai ter que ir pra ganhar lá. Você não vai pra perder. Sim. E a advocacia é isso também, né? Às vezes, assim, a gente talvez possa não ter a melhor vitória, porque isso é comum. Mas isso acontece também no esporte, né? Talvez não tenha a melhor vitória, mas eu tenho como ganhar. E a gente... Não, que até no esporte, até quando a gente perde, a gente ganha. E a gente aprende. Ter essa perseverança, né? Sim. De dizer, eu fiz o meu melhor. Se eu não ganhar, talvez seja algo inevitável, mas eu vou fazer o meu melhor. Então, assim... E a advocacia de vocês... Interrompi, pode ir. Não, desculpa. E assim, é assim que eu penso que a gente deve fazer com as pessoas, sabe? Sim. Dizer que as pessoas... Reconhecer o talento delas, mas dizer que ela fez muito bem e que ela pode dar mais ainda, sabe? Assim, incômodo, eu acho que a gente sempre teve, né, Roberto? A gente tá sempre incomodado, tá sempre buscando mais. Eu acho que esse também é um grande passo que nós demos na nossa carreira profissional, né? É porque a gente, às vezes, não enxerga o horizonte de amanhã, né? E por não enxergar, a gente acaba não crendo. Por força daquele ditado popular que diz que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Mas se você assim tiver convicção de que está fazendo certo, que está trabalhando numa atividade promissora, não tem como dar errado amanhã, é 2 mais 2. Então, o conselho que eu dou aos meus alunos, aos jovens advogados, é que assim, é acreditar. Porque acreditando a gente chega lá. Não parar, né? E a advocacia de vocês vai também para o empreender. Hoje, o Mozart Azevedo é uma grande empresa, né, com vários colaboradores. E aí eu pergunto, nesse empreender, em algum momento vocês sentiram vontade? Não é vontade, sentiram assim, poxa, vamos desistir, a gente não está no caminho certo, vamos voltar para aquela advocacia, nós dois, sabe? Porque ali hoje vocês, assim... estão gerindo pessoas, é um grande escritório, um dos maiores da Paraíba, né? Nesse particular, Renato, tem 2 fatos. Sim. Eu vou contar um, vou deixar o outro para Rinaldo, que acredito que eles são assim muito relevantes, são o turning point da nossa advocacia, que foi a advocacia que a gente desenvolveu para os servidores públicos através de ações coletivas e a advocacia que a gente desenvolveu para
grandes devedores da Fazenda Nacional e de instituições financeiras, né, que precisavam do saneamento desses problemas. E aí eu pergunto a Reinaldo qual que ele quer contar aqui, porque são duas histórias empreendedoras. São duas histórias empreendedoras, mas assim, eu acho que o fundamento é o mesmo, né? Porque nós ficávamos sempre pensando quais são os tipos de públicos que nós vamos dedicar, né? Você quer ser advogado de grandes empresas, mas eu sou um jovem, como é que eu vou advogar para grandes empresas? Eu vou chegar lá dizendo, acabei de me formar, eu estou querendo oportunidade de trabalho, não vai ter isso. Então assim, quando o Valberto contou a história do cheque lá para trás, era uma história assim que eu tinha um acesso muito rápido, porque era um acesso de pessoas que queriam ter uma recuperação de um crédito. E quem é que não quer uma pessoa para fazer isso aí? Ela tá cobrando Só por que ela, eu né? fazia um diferente. Nós fazíamos diferente, né? Porque no juizado, as pessoas precisavam comparecer em audiência. E o que o credor não queria era isso. Esse cara tá me devendo, eu vou ter que ir na audiência. E a gente criou um novo produto. A gente dizia, vamos fazer um contrato aqui, você vai fazer isso, isso, isso. Quem vai para audiência por você somos nós. Você não vai precisar nem pisar lá. Então nós fizemos diferente. Foi um produto diferente. E quando nós atuamos nesses dois segmentos, que Valberto fez a referência também, era uma porta de entrada pra gente, porque o cara estava devendo muito. Já não era o cara que estava cobrando, era o cara que estava devendo. Mas muitas vezes eram grandes empresas. E a gente pegava os processos e estudava absolutamente tudo sobre aqueles processos. Então, assim, via um processo foi distribuído, não tinha advogado, eu estudava tudo com o Valberto daquele processo. Todos os pontos. E aí, com aquele estudo que nós tínhamos, nós chegávamos na empresa. Foi distribuída uma ação contra você, tal, não sei o quê. Nós temos uma tese, nós podemos fazer assim, assim, assado. Enfim, a gente passava a informação. Às vezes até perdíamos o cliente, porque o cara pegava a informação, ele já tinha muitas vezes algum advogado e passava para o advogado, enfim. Ou desistia mesmo, não acreditava na gente. Mas por vezes não, nós encontramos grandes pessoas que confiaram em nós. Né? A gente teve um cliente que trouxe uma execução fiscal para a gente oferecer uma defesa. Algumas, né? E a gente verificou naquela ocasião vários vícios nas execuções fiscais que existiam em vários processos além dessa empresa. Então, a partir daí, a gente foi na Justiça Federal, na 5ª Vara, que é a Vara de Execuções Fiscais, e, assim, teve um acesso ao acervo de processos naquela ocasião, que é um acesso público, não foi feito por concessão de ninguém. E a gente folheou lá, assim, mais de 1.000 processos dos grandes devedores da Fazenda Pública. A gente disse, as pessoas não acreditam, né? A gente ia lá, pegava um processo, olhava o processo. E eu lembro que naquela ocasião eram processos que ficavam guardados, assim, nas gôndolas, arquivados, porque não localizavam bens do devedor, não localizavam o devedor, cheio de poeira. E a gente ia para lá com aquela máscara de proteção, né? Que usou no Covid, né? E folhear aqueles processos. Só quem trabalhou com processo físico. A partir do checklist que Reinaldo já fez, olha se a citação foi assim, se antes da citação por edital houve outras tentativas, se citou só solidário ou não, se fez isso e aquilo. Então a gente desenvolveu um checklist e foi para dentro da Justiça Federal folhear esses processos. Então nós selecionamos, assim, acho que uma quantidade enorme de processos, dividimos pelas empresas e fomos atrás dessas empresas, que eram empresas relevantes. Empreiteiras, hotéis, colégios, hospitais. Porque advogado, antes de tudo, é vendedor, né? Que deviam a Fazenda Pública. E a gente batia na porta lá, jovem, mas assim, com referências, porque a gente já tinha pessoas que nos indicavam, com vontade de vencer, que envolvia as pessoas. Os empresários viam aqueles advogados jovens com vontade de vencer, com ideias novas. E vários desses empresários confiaram a gente, porque a gente também não cobrava, porque a gente tinha interesse só na sucumbência. Então, a gente procurava oferecer defesa nos processos, isentar o empresário de qualquer cobrança, dizia a ele que se a gente perdesse também não ia lhe trazer ônus, porque a gente apresentava exceções de executividade que, quando eram rejeitadas, não implicavam em condenação de custas nem honorários, e que só ia trazer benefício ao empresário. Era só coisa boa. Então, muitos deles passaram a confiar na gente. Foi viciando o empresário. O empresário via, rapaz, esses caras... Tem nada aí não para eu receber. Esses caras são bons. Tu resolve esse outro problema, tu resolve esse outro. E a partir daí foram dando outros... confiando outros processos. E a gente foi se aproximando dessas pessoas que eram, assim, players importantes. Vocês foram fazendo um network na sociedade de vocês, paraibana. Né? E isso deu muito impulso a gente. Agora, que bacana, né? Porque... Aí eu falo, vou até olhar aqui para a câmera, para dizer jovem advocacia. Esse é o bastidor dessa dupla de sucesso. Porque muitas vezes a gente vê só o palco. Hoje vocês estão no palco
em que pese também esse trabalho Não tem continua descanso. ardentemente, né? Mas hoje vocês usufruem de uma posição, de uma credibilidade do escritório de vocês, do nome. Mas por trás disso, gente, existe um trabalho árduo, né? De você também ter a perspicácia, de você estar sempre ligado, de você não querer desistir. O que é que vocês diriam, por exemplo, a um jovem advogado que começou agora, que não tem sequer 5 anos, né? Porque eu lembro que Rinaldo disse assim, não, eu comecei a ganhar dinheiro depois de 5 anos de advocacia. Depois de 5 anos. E hoje a gente vive um momento em que as pessoas buscam muito o quê? As portas largas. Tudo é muito imediato, né? Assim, hoje se prega o quê? Não, vem aqui conquistar o seu primeiro 1 milhão em um mês. Não é assim que se vende hoje na rede social? E aí eu quero saber o que é que vocês diriam, o que é que vocês têm a dizer para o jovem advogado que tantas vezes está aí desestimulado, que às vezes também não tem no currículo a bagagem de um antecessor, de um genitor, porque a gente sabe que na área jurídica, na medicina também, existe muito isso. Às vezes você herda um pouco a profissão do pai, você já chega ali, não, quem é esse? É filho de fulano. Né? Você pega um pouco emprestado. Não que ele também não tenha o seu mérito, porque cada um também tem que fazer a sua história. Mas quando você chega, às vezes, não, esse é filho de fulano. Já tem um caminhozinho, né, percorrido, andado. Então, para aquele jovem advogado que está desestimulado, que está com vontade de desistir, que não tem também essa herança, né, de ter um pai e uma mãe também na área, o que é que vocês diriam? Eu acho assim, de minha parte eu daria 2 conselhos. Eu não sei o que é que o Valberto vai falar, até porque a gente não combinou nem as perguntas nem as respostas, né? Mas eu daria 2 conselhos. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é siga os preceitos éticos. Não abra mão dos preceitos éticos. Não se venda. Não se venda, porque você cai. Sim. Eu já vi muitas pessoas do nosso lado, né? Começar ali, de repente subir, de repente cair. E mais de nunca a pessoa consegue subir de novo, apesar de ser uma pessoa capacitada, uma pessoa que mostrou o seu talento num determinado momento, mas assim, caiu. E para reconstruir é muito mais difícil do que para subir pela primeira vez. E o segundo conselho que eu diria, certamente, é desistir não é uma opção. A opção, às vezes, é você mudar o rumo, corrigir uma falha que você identifica durante a sua atividade, mas desistir não. Então, assim, eu me lembro de algumas ações que nós pegamos, né, Roberto? Nós achamos uma ação excelente, aí começamos a fazer aquela ação, fazer. Num determinado momento, tínhamos centenas de ações e a ação deu tudo errado. Mas não desistimos. Entendemos qual foi o problema, quais eram as variantes que muitas vezes também não dependiam de nós, mas a gente precisava compreender como é que funcionavam as decisões judiciais, como é que tinha uma eficácia temporal, como é que ela poderia ser modificada. Então, nesse primeiro caso, que eu fiz aqui uma referência, é um caso que a gente tinha decisão do Superior Tribunal de Justiça, a segunda maior corte do Brasil em matéria de direito civil, por exemplo, que era o assunto ali, e essa decisão caiu frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, nós tínhamos centenas de processos que nós conquistamos os clientes ali, mas de uma hora para outra perdemos tudo. E aí sentamos, avaliamos o que é que nós erramos, qual é o rumo que nós vamos tomar e mudamos o rumo. Mas jamais desistimos, jamais pensamos em desistir. Você falou, pensou alguma vez em desistir? Nunca. Eu pensei que, por vezes que eu não alcancei o resultado que nós esperávamos em alcançar, precisamos modificar um pouco a nossa rota. E isso, assim, eu acho que aconteceu muito nos últimos anos, porque a velocidade das modificações que nós experimentamos por conta da tecnologia, por conta do funcionamento do Poder Judiciário, por conta da aplicação de regras processuais, isso foi muito intenso nos últimos anos. Então, nós não poderíamos seguir sempre fazendo o mesmo que nós fizemos. A ideia era uma, mas sabíamos que tinha variantes. Então, assim, essa veia de empreendedorismo sempre nos acompanhou. Mas alguns caminhos que nós seguimos, por vezes, tivemos que fazer alguns desvios para poder chegar no caminho certo. E essa é a mentalidade de crescimento, né? A mentalidade que vocês sabem o quê? Reconhecer que não está bom ainda, que precisa melhorar, que precisa reconhecer que não vou desistir, mas acho que o caminho não é esse. É uma mudança de rota, muitas vezes, mas que o destino é o mesmo, é o sucesso, né? E, Valberto, o que você diria? São muitas coisas, né, para dizer a um jovem advogado. Além dessas que Rinaldo falou, que certamente são as muito relevantes, que é a capacidade de acreditar, né, de não desistir e também de se portar ética e moralmente adequada.
é também essa capacidade científica, né? Que, assim, uma coisa que a gente, assim, que soa muito mal é você ver um profissional que não tem o devido preparo científico, não escreve adequadamente, né? Não procura estar se atualizando. Então, isso acaba, assim, lhe prejudicando muito. Então, além de você, assim, se comportar de forma moralmente adequada, de acreditar, você precisa estar todo o tempo procurando se especializar, Estudando. procurando estudar, procurando se afirmar bem, né? Que não é apenas na roupa ou no Isso é cabelo, importante demais. mas é também no modo de agir, de se comportar, de se manifestar, Sim. de se apresentar profissionalmente. Então, acho que e a gente enxerga muita carência nisso hoje, né? As pessoas são Demais. imediatistas, são muito midiáticas, acreditam que não existe esforço por trás de sucesso. E o esforço precede o sucesso na nossa avaliação. Então, Sim. é preciso estar se esforçando diariamente nesse conjunto de atributos, né? Para que você tenha um local no mercado, porque há muitas pessoas agindo assim. A gente observa hoje que João Pessoa, naquela ocasião que a gente começou a advogar, a gente, assim, foi um escritório que rompeu um pouco as tradições hereditárias que haviam na advocacia, né? E o modelo também da advocacia, né? Era um modelo diferente. Os advogados eram, assim, sempre filhos de advogados, né? Herdavam os Havia um escritórios, certo né? legado nisso aí. E, naquela época também, os escritórios eram assim, a advocacia em geral. Era uma advocacia desenvolvida de maneira muito artesanal, não é? Não havia uma preocupação assim. Generalista. O advogado abriu o escritório, sentava lá no birô e esperava alguém bater a porta dele. Sim. E a gente, quando chegou, a gente chegou assim, com a visão diferente, porque a gente não tinha nenhuma referência. Nosso escritório, ele é muito orgânico, Renata, porque todos os procedimentos que nós desenvolvemos foram a partir do nosso empirismo, não foi a partir de nenhuma tradição ou de nenhum ensinamento, porque, afinal de contas, todo mundo né? que... Vocês foram a gente foi bem autênticos. autêntico. Desde a agenda em papel, né, a gente desenvolveu, a partir de um colaborador nosso, uma agenda eletrônica, e foi se desenvolvendo até que entraram esses softwares. A gente pediu para contratar a gente pediu para desenvolver um sistema de acompanhamento de processo que não tinha isso na época, Que não né? tinha na época, E a gente foi lá numa empresa, olha, eu quero um sistema, precisa ter isso, a gente desenvolveu esse sistema. Depois começaram a aparecer outros sistemas, né? Havia um estagiário nosso que ele tinha passado pelo ITA, era um cara que conhecia muito matemática. Ele desenvolveu uma agenda eletrônica que a gente chamou de Ivocatus. Foi. Não é? Então, assim, a gente chegou com uma pegada diferenciada, uma pegada mais moderna, mais comercial, procurando elevar a advocacia a esse status que ela está hoje. Sim. E aí a gente rompeu essa barreira e a gente observa hoje que, assim, há muitos escritórios de jovens advogados já bem colocados no mercado e que desenvolveram esse estilo de advogar que a gente, de alguma forma, foi, assim, se não foi pioneiro, foi da primeira geração, né, a desenvolver essa advocacia com a pegada mais moderna, que é essa pegada que, afinal de contas, nós estamos nos dias atuais. Então, acho que isso também foi, assim, muito relevante para a gente e é isso que a gente quer contar aqui para inspirar. Sim. Não, novos exatamente. talentos. E eu vou acrescentar, ouvindo e conhecendo mais de perto a história de vocês, para o jovem advogado, que a gente tem que ter cuidado também para não deixar histórias pela metade, sabe? Se você começou, eu digo muito na minha casa, aos meus filhos, começou, termine. Porque existe também uma geração hoje de deixar os ciclos pela metade. É perseverar, é ter foco. E outra coisa, é sonhar alto, mas ter a humildade de começar pequeno, que é o que falta muito também nos dias de hoje, né? E a história de vocês inspira muito, porque vocês começaram pequenos, começaram sem essa herança jurídica, começaram com a força, com a ousadia de vocês, com a perspicácia e também com a vontade de dizer assim, não, qual é o caminho aqui? É vencer. Não tem outro, né? Não tem outro caminho. Por quê? Porque a gente não tem as costas, né? Porque assim... Não tem plano B, não. Não tem plano B. É. É tipo assim, não é irreto, porque eu não tenho para onde voltar. Isso é muito importante, sabe? É muito importante você ter essa consciência. Mas, dando seguimento,
São 22 anos. E aí eu queria que vocês falassem sobre momentos bons do escritório de vocês, amenidades, algo que marcou essa trajetória, né, em grupo. Eu sei também que, com o tempo, chegaram outros sócios, não é isso? Tem mais 3 sócios, não é isso? E aí Tem eu queria que 50 vocês... sócios, né? Não, 50, né? Mas tem Amanda, tem Larissa, tem Daniel. E aí eu quero que vocês falem, né, desses bons momentos também de crescimento, né, que marcaram. Você sabe, Renato, que tem aquele ditado que diz... trabalhe com o que você gosta, porque você não vai... Que trabalhe com o que você gosta e não trabalhe... E não trabalharás nem um dia, né? Sim. Eu acho esse ditado assim, um pouco equivocado, porque assim, se você gosta com o que trabalha, você quer trabalhar todos os dias. Sim. E assim, eu estou dizendo isso porque a maior satisfação que eu tenho, uma das maiores satisfações que eu tenho é poder acordar com saúde diante da minha família, poder assim, me vestir e poder ir ao meu escritório, encontrar com o Rinaldo, com todos os meus sócios, dividir ali os esforços com ele para alcançar os resultados que nós queremos. Então, assim, é uma jornada muito prazerosa. Eu acho que isso é um fator muito importante para você ter alegria, você ter satisfação com o trabalho que você desenvolve, é você gostar desse trabalho, né? Então, eu acho que isso é muito determinante para aquilo que você quer. E de forma tal que, assim, durante essa jornada, a gente já viveu muitos altos e baixos, né? Mas numa curva sempre ascendente, de satisfação e de realização. Então, assim, já passamos por momentos difíceis, momentos de desapontamento, né? Momentos onde de conflitos, né? Porque isso é muito natural, né? A diferença das pessoas e também a intensidade com que elas vivem, é natural que surjam muitos conflitos. E esses conflitos, quando surgem, também colocam você naquela aflição, naquela incerteza, né? Mas se você acreditar, você consegue chegar lá. Eu costumo dizer que, assim, quando você joga um determinado esporte, o vôlei, aí sobe aquela bola na rede, se você subir na bola, acreditando que vai dar aquela cortada, confiante que vai dar tudo certo, não tem como aquela jogada dar errado, né? O jogador de futebol que vai cobrar uma falta, olha para aquele cantinho lá do gol e acredita que vai botar a bola ali num chute. Assim, o pressuposto para a bola chegar ali é, em primeiro lugar, ele acreditar. Então, verdade. Assim, a gente acreditar em si mesmo, saber que está fazendo a coisa certa, gostar do que está fazendo, é uma equação que vira quase matemática, analítica. Não tem como esse resultado dar errado. Então, eu poderia contar aqui, esse podcast e essa temporada nossa aqui seria pequena para enumerar assim, fatos relevantes, não é? Fatos relevantes, seja por terem sido momentos felizes, seja por terem sido momentos ruins. Mas que marcaram, né, a trajetória. Mas isso moldaram a gente. Eu vou contar. Moldou a gente e fez com que a gente é. Eu vou contar 2 episódios. Um, assim, que mostra mais a perseverança que nós tivemos. Outro, um episódio mais engraçado, né? Uma vez, nós, assim, abrimos o escritório com cara e coragem, né? Não tínhamos orçamento, não tinha nada. Tinha que arranjar o dinheiro, era a gente para pagar as coisas, né? Fazer um aporte. Tudo. Então, assim, mas assim, nossos pais eram pessoas que de classe média, não eram nenhum das 2 famílias eram pessoas ricas, né? Eram pessoas de classe média. E aí eu me lembro que, certa vez, a gente estava no dia que antecipava o vencimento da conta de telefone do escritório. A gente não tinha dinheiro para pagar essa conta de telefone. E eu olhei para Valberto, olhamos. E o que é que a gente vai fazer para pagar essa conta do escritório? E aí a gente foi olhar na agenda e disse, eita, tem uma audiência hoje lá no juizado, que antigamente as audiências eram feitas à noite, né? Aí, Valberto, ó, a gente vai para essa audiência, a gente vai conseguir resolver. A gente foi lá no dia que tava lá, isso nunca tinha acontecido. O cara olhou e fez, era a primeira audiência de conciliação, a gente nunca tinha acontecido uma situação dessa. O cara disse, quanto é que vocês estão me cobrando? A gente disse, tanto. Aí o cara, tá certo, eu vou tirar aqui para pagar. E pagou na hora. Ou providência. E no outro dia a gente pagou a conta do telefone, evitou ali a inadimplência, quem sabe até o corte daquela linha telefônica, que até hoje é o mesmo telefone, né? Ou seja, desde que a gente começou, até hoje era o mesmo telefone e a gente não perdeu
esse telefone. A gente conseguiu manter. Anotem, 3225-8010. Ei, mas é muito Mas tem- engraçado, porque são coisinhas que só quem sabe são vocês, né? É. E tem um outro, deixa eu contar esse outro também, porque Valberto é um cara muito... Eu costumo dizer, né? Ele tem aquela ansiedade do adolescente, sabe? Parece um adolescente em chamas, sabe? Isso com 20 e poucos anos, né? Era Imagine aquele cara só, que né? não parava, se movimentava, tal, não sei o quê. Aí fazia surf, bicicleta, não sei o um quê. cara do Chegava no esporte. escritório, tal, tava lá. Só que no início do escritório, eu, quinta-feira, cadê o Valberto? Eu olhava e nada. Não chegou 10 horas, 11 horas. Eu vou ligar pra ele. Aí ligava pra ele, ele não atendia. Aí sexta-feira também não apareceu. Eu disse, rapaz, o que aconteceu com o Valberto? Tenho certeza que aconteceu alguma coisa com ele, porque ele não veio quinta, não veio sexta. Será que ele desistiu? E aí, sábado, Fugiu. era um momento difícil, né? Momento que a gente não tinha dinheiro. Aí, sábado, domingo, segunda-feira, 8 horas da manhã, ele tava lá, cabelo penteado, todo organizado no escritório. Aí eu disse, rapaz, eu não vou nem assim reclamar dele, porque ele deve ter as atribuições dele, não vou reclamar, eu vou dizer, e aí, Valberto, foi o que aconteceu? Não, tive imprevisto quinta-feira, e aí não pude vir sexta nem sábado, mas tô aqui no escritório. Eu disse, beleza. Naquela época ainda circulava jornal impresso, né? E aí eu sempre procurando as oportunidades, né? Classificado, editais, olhando tudo no jornal. Não vi um anúncio do Manaíra Fashion Week. Não. Quando eu vi Manaíra a propaganda, Manaíra Collection, né? Aí quando eu fui olhar, desfile da M-Office. Aí vindo os modelos, eu falei, oxi, Aí você achou isso ele. aqui não é Valberto, não. Só que eu acho que ele tava maquiado, alguma coisa. Aí quando eu disse, Valberto, isso aqui é Du. Aí ele deu aquela gargalhada, dizendo, não, eu tava precisando fazer um extra aí, Um né? extra. Então acabei cedendo aí. Eu fiz, mas avisa, pra gente Avisa, meu ficar filho, eu sabendo, tava achando né? que você tinha Não tem fugido, nada errado de sequestrado. fazer, não, mas diga, eu pensei que você tinha desistido aqui do escritório. Né? Porque a dificuldade era a seguinte, Renata. No começo da advocacia, a gente optou pela advocacia civil. Sim. E naquela ocasião era muito difícil, como hoje também é, eu costumo dizer isso aos meus alunos, né? Era muito difícil você celebrar contratos Sim. com remuneração adiantada. A gente pegava muitas ações, mas com a remuneração sempre de êxito, condicionada à satisfação do direito do nosso constituinte. E os processos não se resolvem fácil, né? Sim, demora Os processos anos, né? demoram a se resolver. Então, no começo do escritório, assim, a gente não tirava remuneração do escritório. O escritório, ele, assim, toda a sua rentabilidade era voltada ao pagamento das suas despesas. E é isso a- que eu acho bacana, vocês, mais uma vez, falarem para a jovem advocacia, que não é assim, né? Não, Só nós a chegou, gente trabalhava- vestiu o terno. Graças a Deus, a gente tinha, assim, uma família de classe média que não deixava faltar Sim. nada a gente. Mas, assim, nós não tirávamos remuneração do escritório. Tudo era voltado ao pagamento do custeio e a investimentos. É isso que eu tô dizendo, vocês Que a estavam gente naquela fase de precisava investir, de colocar o comprar escritório. computadores, ferramentas, fax. Então esse extra realmente era muito impressoras. bem-vindo. Quando apareceu esse convite, Não, chegou um irrecusável. dia lá, chegou um dia lá que, assim, eu casei jovem, com 24 anos, tive uma filha nessa ocasião. E eu lembro que cheguei um dia lá com minha filha, com conjuntivite, eu disse, Reinaldo, eu tenho que tirar um dinheirinho daqui, eu tô precisando comprar um colete pra minha filha. Fazer uma divisão, né? Vamos fazer uma divisão aqui de luxo, eu preciso levar esse remédio para casa hoje. Para você ver o tamanho da dificuldade. E nessa dificuldade sobreveio esse convite para desfilar no Manaíra Collection. Esse desfile partiu de um amigo meu, Pantera, que era um produtor de moda, foi estendido a mim, a Leandro Lima, do Alaús, a Billy, que era um amigo meu que estudava aqui. E quando todas essas pessoas foram felizes pelo negócio, eu fui constrangido, porque afinal de contas eu já era advogado. Já era advogado. Eu não queria ser advogado Ele e estava modelo ao mesmo dividido, tempo. pois né? Entre o formalismo do direito e, aí, a descontração quando eu fui para lá, eu ficava assim, dentro do camarim, não saía para as pessoas não me virem. E Escondido do Só sócio. entrar, escondido do sócio. Não é possível que Rinaldo não é do mundo da moda. Rinaldo não vai descobrir Rinaldo nunca. não vai aparecer aqui, quinta-feira de tarde, vai assistir ele desfile de venha moda. assistir. E não tinha nessa ocasião smartphone. Redes A pessoa só sociais, tomava né? conhecimento do que Pelo o outro fazia jornal. pelo jornal. E foi pelo jornal. Bendito jornal, né? Eu disse, Porque eu vou se ninguém- ficar aqui. E assim, era uma remuneração muito atraente. Então, eu não neguei, tá entendendo? Eu fui Imediata, participar. instantânea, não tem então, processo. eu passei quinta, sexta e sábado, que eram as datas do evento, né? E conheci naquela ocasião as estrelas da Globo. Olha aí. Modelos de outros estados. Mas aí eu fiz aquilo bem quietinho para poder receber minha remuneração, que era a remuneração que
que a gente não conseguia tirar nem no mês do escritório. Sim. Mas aí, quando eu voltei... Foi descoberto. Foi descoberto. Fui surpreendido com isso, questionado, mas disse que tinha sido um fato do passado e que, se Deus quiser, a advocacia não iria mais... Vai dar certo, vai dar certo. Exigir as passarelas, né? As passarelas. Se fosse nos dias de hoje, você seria um influenciador, um blogueiro, né? Assim, um artista. Mas, enfim... vocês teriam feito algo diferente do que fizeram? Assim, algo que vocês... Não, poxa, eu acho que isso aqui a gente poderia ter feito diferente. Ou vocês não se arrependem? Acham que realmente foi tudo para o crescimento mesmo? Como a gente já comentou, né? Que cada pecinha é importante. Eu sou uma pessoa, assim, de muita fé. Você sabe, acompanha também, me conhece desde a adolescência, né, Renata? Sim. E temos um contato mais próximo, sobretudo agora, que você também está no escritório. Pois é. Também é nossa sócia. Pois é, sou sócia também, viu, gente? Mas o que eu vejo, assim, para trás é que todas as peças se encaixaram, sabe? E às vezes até me lamento um pouco ter dito assim, teve uma época da vida que eu trabalhava de segunda a segunda, não queria saber da atividade física, não, assim, renunciei a muita coisa, sabe? Eu talvez olhando hoje, não sei se eu abriria um pouco mais disso aí, sabe? Tivesse sido mais flexível, sabe? Mas também não sei se nós chegaremos onde nós chegamos, né? Isso. Por isso que eu digo, talvez fosse mais confortável, mas eu não sei se... Foi esse arroxo, foi nessa prensa nesse que fez você... inicial que nós demos para ver se distanciava e depois conseguia entrar naquele ritmo, né? Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas dizendo isso, pô, você passou muito tempo ali, tinha festa de fim de semana, você não ia. Você ficava estudando. Tinha saída de noite, você chegava mais cedo. Assim, eu não sei se eu fiz o certo. A gente não tem como aferir isso, porque a gente teria que viver de novo, Não, né, mas aí poder... eu acho que a prova de que deu certo é onde você chegou. Mas né? eu não sei se daria certo eu tendo sido mais flexível, é isso que eu tô dizendo, né? Não, Então, pois, eu a gente acho não tem assim, como viver de novo para contar você também que é um homem história, de fé, né? aí eu vou dizer, né? Debaixo do céu existe tempo para tudo. Tempo de plantar e tempo de colher. Eu acho que foi o seu plantio. Eu acredito que deu certo por conta disso. Certeza. Eu apostaria, eu diria isso. E aí eu quero perguntar para vocês, planos para os próximos 22 anos. São 22 anos, né, de história, muitos fatos, muitas pessoas passaram por nós, né? E assim, eu acho que tudo que a gente sonhou, né, Roberto, a gente conseguiu alcançar, sabe? Mas chegamos hoje a 22 anos de formado, é hora também de olhar para frente e saber como é que vai ser lá para frente, né? Pensa ainda em crescer cada dia mais, pensa ainda em se qualificar ainda mais, né? Vai fazer mais curso, enfim, o que é que você vai fazer? Eu penso que chega a hora também da gente começar a trazer mais pessoas para dividir as atividades que muitas vezes nós fizemos sozinhos, né? Então a gente precisa... Já tem uma equipe muito boa, né? Nossa equipe é muito boa. Temos pessoas que estão conosco, vou estar aqui, além de Daniel, Amanda, Larissa, tem também Tatiana, Vanessa, Jordana, enfim, tem pessoas que estão com a gente há mais de 15 anos. E são pessoas que são nossos braços direitos, pessoas que nos ajudaram, foram muito fortes conosco no momento de dificuldade, mas também nos momentos em que crescemos. E chegou a hora, de fato, de pensarmos nisso, né? Quem serão nossos sucessores, né? Então, daqui a 22 anos, eu vou estar idoso já. Não sou idoso hoje, estou há alguns anos para ser, mas enfim, daqui a 22 anos eu serei idoso. Não vou estar com a mesma força de trabalho. Então, eu penso que chega a hora da gente olhar os nossos sucessores, né? Quem é que eu vou fazer para ser meu sucessor? Quem é que o Roberto vai fazer para ser o sucessor dele? Quem é que está ali do escritório que estarão nos nossos lugares em alguns anos, né? Porque um bom líder, ele reconhece e faz novos líderes, né? Então, acho que talvez seja sobre isso. É sobre isso. E quem não cresce, eu tenho uma crença que também não me faz parar, que é assim, quem não cresce, diminui. A gente tem que estar sempre buscando realmente o crescimento. Quando eu penso no futuro assim, Renato, me vem aquela... Eu acho que ele vai voltar a surfar, vai voltar... Não, vem aquela reflexão que todo mundo já teve um dia, né? Se eu ganhasse na loteria, o que é que eu ia fazer? Sim. Eu fico pensando assim, se eu ganhasse hoje na loteria, o que é que eu faria? Eu acho que eu continuaria fazendo as mesmas coisas, porque eu sou tão feliz com o que eu faço, tão realizado com a minha rotina. Você faz por entendendo? paixão, e, assim, por amor. Se eu, eventualmente, ganhasse um precatório milionário, Sim, ou uma loteria esportiva, eu continuaria a fazer a mesma coisa. Porque é o que eu te me sinto faz muito feliz. realizado, me faz feliz, prover as necessidades da minha família. Então, não sinto necessidade assim de fazer outra coisa se não for advogar.
Porque Sim. advogar realmente me envolve muito. Me preenche. Então, agora, isso que o Rinaldo falou é o que a gente fica pensando, né? A gente, quando eu falo em sucessor, inclusive, não é nem filho. Sim, Né? Porque claro. Rinaldo me disse que os filhos dele têm aptidão para outras áreas. E no meu caso, eu tenho uma filha que estuda Direito, mas também sequer trabalha no escritório ainda. Ela pode vir a trabalhar, mas a preço de hoje não trabalha. Então, quando a gente fala em sucessor, assim, são outras pessoas, né, que não são necessariamente nossos filhos, nem nossos parentes. São pessoas que estão conosco ali, como você, que é mais jovem, como outros tantos jovens que tem lá no escritório, como José Lucas, como Marília, como Paulinho e outros vários advogados, amigos, irmãos que nós temos lá. São essas pessoas que, estando lá, já tendo a nossa cultura, já sabendo qual é o estilo do Mozalas Azevedo, é que vai amanhã pegar esse bastão e levar essa instituição adiante, porque a gente quer fazer dessa instituição impessoal, embora a advocacia seja muito pessoal, hoje na pessoa assim, minha e de Rinaldo, que são as pessoas que estamos mais à frente do escritório, mas esse escritório a gente desenvolve uma cultura de impessoalidade, não é? Uma cultura de objetividade, de tal sorte que se amanhã a gente optar por diminuir as nossas atividades ou mesmo mudar o nosso labor, a gente tem a certeza que os nossos clientes estarão nas mãos dos melhores profissionais para levar esse sonho adiante. Sempre terão que ser pessoas que cultivem da mesma cultura que nós cultivamos. É o DNA, da do gente. escritório. Pessoas que têm os mesmos valores, que tenham empatia, que tenham capacitação, que tenham capacidade de fazer negócio, capacidade de resolução e sejam, sobretudo, éticas, sabe? Sim. Então, se nós construirmos tudo isso, nosso nome ficará, enfim, dentro do escritório, mas serão pessoas que são nossas caras, né? São pessoas que nós temos certeza que estarão sempre com os nossos constituintes, estarão sempre lutando para alcançar os melhores resultados. E isso a gente vê diversas pessoas dentro do escritório. Com esse perfil, né? Rinaldo, Valberto, eu sou uma pessoa que sou fascinada por histórias de vida, porque a gente tem realmente que se inspirar em histórias como a de vocês, que nos motivem, que nos renovem, que nos dê vontade de continuar, que abasteçam até a nossa fé, né? E aí, eu quero dizer para vocês, primeiro assim, que eu sinto-me honrada de estar aqui mediando, né, esse podcast que é de celebração dos 22 anos, de projeção para o futuro, certo? Quero parabenizar vocês pelo início pequeno, pelo início de humildade, pela força de trabalho de vocês, pelo escritório Mozalas Azevedo de hoje, de 2024. Parabéns. E é claro que a gente não pode encerrar... Olha aí, gente! Encerrar sem brindarmos esse marco, né? E pedir preces, né? De que os próximos 22 anos sejam de muito sucesso, prosperidade, felicidade nessa família, né? Que é uma família... Olha aqui, gente, o bolo. Vou botar aqui, né? Vamos brindar esse momento de vocês e Parece renovar champanhe as energias. Aí, né? Vamos embora. Olha aqui. Mas é isso, Renata. São 22 anos, passaram num piscar de olhos, quando a gente olha para trás. Que o tempo à frente demora, né? Quando você olha para frente, daqui a um ano, parece ser um negócio assim inalcançável. Mas quando você olha para trás, coisas ocorridas há um ano foram ontem, né? Então, assim, a gente tem que se dedicar, tem que acreditar, tem que gostar do que faz, porque vira, assim, um passeio a vida. É verdade. A gente não tem que levar a nossa vida como se fosse um fardo, né? A gente Isso. tem que levar uma vida como um passeio. Até pela brevidade dela, como você disse, e né? você tem que incluir o trabalho nesse passeio também, porque, tem que ser afinal feliz, de contas, tem que ser feliz no trabalho. A gente tem que ter, assim, essa capacidade de fomentar as coisas, de prover, né? É verdade. Costumo dizer que, assim, quando a gente vai falar de trabalho, o cara diz, Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Como é que você não quer trabalhar, né? É verdade. Então, trabalhar é algo intrínseco de todos nós. A gente tem que se dedicar a isso diariamente. Então, gostar do trabalho é uma premissa, assim, essencial para você se desenvolver. E aprender a gostar, que às vezes você não gosta porque tem aquela antipatia, aquele preconceito, mas eu tenho certeza que para você, jovem advogado, a advocacia é muito envolvedora, é muito promissora, e se você se dedicar, como nós apontamos aqui, com capacidade científica, capacidade de trabalho, com ética, retidão e perseverança, né?
você vai transformar o seu esforço na equação matemática. Olha aí. E amanhã, 2 mais 2 não vai ter outro resultado, senão o seu sucesso. O sucesso. Então, vamos brindar esse case de sucesso a essa lá, né? sociedade que foi realmente... eu acho que, na verdade, vocês estavam predestinados a se encontrarem e construir essa história tão linda que hoje envolve tantas outras pessoas, né? Então, parabéns. E vocês que estão nos assistindo, é uma nova temporada e a gente quer ouvir de vocês sugestões para próximos temas, de temas para próximos episódios, tá bom? Vamos falar nos próximos causos e causas. Vamos lá. Então, até breve. Daqui a pouco tem mais episódio.